E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje eu vou resolver com vocês aqui a questão 136 da prova amarela. É uma questão que fala sobre função afim. Primeiro vamos ver ali o que é, né, qual que é a pergunta do exercício. Então geralmente eu aconselho você olhar primeiro a pergunta, né? Então aquilo que o exercício está pedindo, para depois você ler o texto de apoio e os distratores e assim por diante. Então vamos lá. Ele começa ali falando sobre o custo total em real para a produção de 80 mochilas será. Então ele quer saber o custo. Primeiro vamos ler o texto agora de apoio, tem uma tabela ali com algumas informações bem importantes que nós vamos utilizar então na resolução do exercício. Primeiro, então vamos lá. Texto de apoio, uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem um custo total de produção composto por um custo fixo, que não depende do número de mochilas, mais um custo variável, que é proporcional ao número de mochilas produzidas. O custo total cresce de forma linear e a tabela apresenta esse custo para 3 quantidades de mochilas produzidas. Quantidade de mochilas, 30 mochilas, o custo total é de 1.050, para 50 mochilas, 1.650, para 100, 3.150. Então observe que ele fala sobre que o custo cresce de forma linear. Quando a gente fala de forma linear, estamos tratando de uma função do primeiro grau, ou também conhecida como função afim. Então, conforme você aumenta a quantidade de mochilas, proporcionalmente aumenta o custo de produção dessas mochilas. Isso é uma função do primeiro grau, uma função linear. Ele dá para você lá que tem uma parte variável e uma parte fixa. Então, depois a gente vai discutir um pouquinho sobre como é a função do primeiro grau, né? Qual que é a definição da função do primeiro grau, e a gente vai verificar que tem, né, a parte variável e a parte fixa da função. Primeiro vamos lembrar qual que é a definição da função afim. Então, a definição da função afim é a seguinte: y igual a ax mais b. Em alguns livros, no lugar do a, é utilizado o m, y igual a mx mais b. O m é o meu coeficiente angular e o b é o meu coeficiente linear. Bom, nesse caso no exercício, ele me dá 3 informações, mas com 2 eu já resolvo o exercício, tá? Então se eu pegar ali a quantidade de mochilas, 30, o custo é 1.050. Quantidade de mochilas, 50, meu custo é 1.650. Isso aqui, galera, é como se fosse coordenadas. Na verdade, eu posso considerar coordenadas de 2 pontos, tá? Onde aqui eu tenho o x e aqui eu tenho o y, a imagem da minha função. Então, é uma função do primeiro grau. Por isso que ele fala lá no enunciado que é uma função linear, né? Então, que elas são, se ela é linear, são diretamente proporcionais, né? Conforme aumenta o valor da quantidade de mochilas, aumenta proporcionalmente o valor do custo das mochilas produzidas. Fazendo isso, então, eu posso substituir aqui na minha definição de função afim, para que eu possa descobrir, então, quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear. Porque se eu definir quem é o coeficiente angular e linear, eu consigo descobrir para qualquer quantidade de mochilas que o exercício me peça. Nesse caso, ele pede para 80 mochilas. Bom, para descobrir o coeficiente angular, o m, nós temos uma fórmula, né? Uma formulazinha aí, que é você pegar o y2 menos o y1 divididos por x2 menos x1. Então, eu vou considerar aqui o ponto A e o ponto B. Então, aqui eu tenho meu x1, y1, x2, y2. Então, para substituir na minha fórmula aqui do coeficiente angular. Então, m igual. Quem que é meu y2? Esse carinha aqui de baixo. 1.650. Menos o y1, 1.050. Isso aqui vai ser divididos por x2 menos x1. 50, x2, 50, menos o x1, que é 30. Fazendo essa conta, então, m igual. Aqui, 1.650 menos 1.050 dá 600. 600 divididos por 20. 50 menos 30. Simplifico. 60 divididos por 2, 30. Acabei de determinar, então, o meu coeficiente angular da minha função. O que falta agora para determinar, para eu completar essa função aqui? O b, o coeficiente linear. Para determinar o valor de b, eu posso pegar qualquer um dos pontos aqui. Eu vou pegar o primeiro ponto, que esses números são menores, né? Então fica mais fácil para eu substituir. No lugar do y, eu vou colocar o 1.050, né? No lugar do x, eu vou colocar o 30. E no lugar do m, eu vou colocar o 30 também, que eu acabei de definir aqui, né, de calcular. Vamos lá, então. No lugar do y, nesse y aqui, eu vou colocar 1.050. 1.050 igual. O coeficiente angular é 30, então 30 vezes. O x, nesse caso, vale 30, mais o b que eu quero determinar. Vai ficar 1.050 igual 30 vezes 30, 3 vezes 3, 9, acrescento os 2 zeros, mais b. Agora eu tenho esse 900. Vou passar para o outro lado da igualdade.
menos 900 igual a B. Essa questão de passar, né, a gente usa esse termo passar, mas a ideia é que eu estou tirando, fazendo aqui menos 900 desse lado da igualdade e menos 900 desse lado da igualdade aqui. Quando eu faço a mesma operação dos dois lados da igualdade, eu não altero a igualdade. Então, esse é um princípio matemático, né, bem fundamental. Então, eu tenho lá 1050 menos 900, e isso aqui vai ser 150, que é igual ao meu B. Então, eu acabei de determinar também o valor de B. Eu tenho o valor de M, que vale 30, e agora eu tenho o valor de B, que vale 150. Substituo agora aqui na minha função, né? Vou montar a função afim, vou montar a lei de formação, né? Ou a função que eu tenho aqui no exercício. Então vai ficar assim, a função agora fica y igual, no lugar do m, 30 vezes x mais 150. Essa é a minha função afim. Você tendo a função pronta, agora ela montadinha, você consegue determinar o valor, né? Ou o custo para qualquer quantidade de mochila. Nesse caso, ele quer para 80. Então, quem que representa a quantidade de mochilas aqui? Não é o X, que é a quantidade de mochilas, e o Y representa, então, os valores que eu terei de custo para a produção. Então, no lugar do X, eu coloco a quantidade que o exercício me pede. Então, Y, o custo vai ser igual 30 vezes 80 mais 150. Agora, eu vou fazer essa conta aqui, né? 30 vezes 80, Y igual. Aqui vai dar 24, né? 3 vezes 8, 24. Acrescento os dois zeros, mais 150. E isso aqui vai ser igual a R$ 2.550. E chego então na resposta do exercício, que é a letra C. Já é, pessoal? Então, está aí um exercício com todos os conceitos, né, as informações de função afim, que são muito importantes, né, caem sempre no Enem, sempre aparece aí. Deixa o seu like, curta, compartilhe, manda para os seus amigos, para quem tem dificuldade com relação a funções, que é um conceito muito importante, não só para o Enem e para vestibulares, mas também para concursos, sempre é um assunto cobrado, sempre aparece. Valeu, galerinha, um abraço, até o próximo vídeo.